Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Quinta-feira, dia 16 de dezembro, e o Evangelho para hoje é Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Antes de proclamar o Evangelho, eu convido aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho. Você vai receber notificações não somente da mensagem diária do Evangelho, da reflexão, mas de outros temas, porque vez por outra eu posto catequese. Tem um quadro também chamado A Vida Pergunta, uma das minhas playlists, que é um quadro sobre coisas cotidianas. E temos também outros quadros ligados à patrística, antiguidades cristãs. Então você pode nos seguir, você que ainda não segue, e ativar o seu sininho aí. Vamos ao Evangelho. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João para as multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo viu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A grande questão do Evangelho de hoje é de nos fazer pensar se estamos tornando inútil a graça de Deus ou não. Se estamos acolhendo a graça de Deus ou não. Porque eu penso que é sempre importante a gente ter presente. Nós somos seres que temos um espírito, seres espirituais. Então nós não podemos pensar só de alimentar o corpo, ter um corpo bonito, magro, sarado, preparado na academia, e não ter uma alma psique equilibrada, sentimentos equilibrados, uma vida equilibrada, e um espírito morto, anêmico. Isso não vale a pena. Platão, filósofo, dizia: cuide da tua alma, para que não chegue o dia em que a tua alma grite lá de dentro: por que cuidas tão bem do teu corpo e me desprezas? Então é preciso cuidar da vida interior. A palavra de Deus foi enviada, Jesus nos diz no texto de hoje. João foi enviado como precursor, como profeta, mas, e algumas pessoas, diz o texto, que os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João, que era um batismo de conversão. Mas os fariseus e os mestres da lei, que eram pretensiosos e se julgavam muito santos e puros, rejeitaram o batismo de João e tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Quer dizer, gente muito cheia de si mesmo não pode entrar no caminho do reino de Deus. Gente que se acha o máximo não pode entrar no projeto de Deus. E o projeto de Deus é feito para que possamos crescer na graça, na fé. E aquele que imagina que já cresceu bastante, que não tem mais para onde crescer, então ele não vai procurar as coisas de Deus. O Evangelho é uma letra morta para essa pessoa, não serve, porque ela imagina que o Evangelho não é para ela. Interessante que o próprio Santo Agostinho, antes de se converter, quando ele era aconselhado a ler o Evangelho, ele dizia: eu não vou ler o Evangelho não, o Evangelho é para os simples, eu prefiro ler Cícero, ler os filósofos antigos, ler Sêneca, prefiro ler literatura antiga. O Evangelho é para gente muito simples. Até que o dia em que ele conheceu o bispo Ambrósio, que falava com muita propriedade, com muita profundidade, e conheceu os textos do apóstolo Paulo.
E ele se apaixonou pela Sagrada Escritura, porque Paulo, assim como ele, Agostinho era formado em retórica, Paulo também era rétor, era formado em retórica. Então Agostinho viu os textos de Paulo e disse: aqui tem coisas muito profundas, coisas muito enigmáticas, coisas que vale a pena se debruçar para entender. Então, o projeto de Deus na nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida precisa ser buscada. Precisamos ter ouvidos bem abertos, bem atentos e viver nessa vida meditando a palavra, como alguém que a palavra é como um grande garimpo, né? Que você entra ali e vai garimpando e vai pegando pedras preciosas para guardar, para depois gastar da melhor maneira, entre aspas, né? Quer dizer, você vai recolhendo coisas belas para depois partilhar com os outros. E essa palavra de Deus hoje, garimpada por nós, né, nos faz refletir sobre isso. Jesus diz: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver, quem que vocês acham que João é? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento, quer dizer, foram ver uma coisa passageira, sem força? Ou vocês foram ver alguém vestido com roupas finas? Mas se você quiser ver alguém vestido com roupas finas, vá aos palácios, é ali que se encontram essa gente, né? Se encontra essa gente. Então o que vocês foram ver no deserto? Um profeta. E mais do que um profeta, disse Jesus, ele é o maior. De todos os nascidos de mulher, ele é o maior. Porém, o menor no reino dos céus é maior que ele. O menor, no caso, Jesus se refere a ele mesmo. E aqui entra toda aquela teologia do apóstolo Paulo, né, na carta aos Filipenses, capítulo 2, que diz: Jesus Cristo se rebaixou, fez aqui que a teologia chama de esvaziamento, esvaziou-se de si mesmo para poder abraçar o homem, né, para poder descer, como nós rezamos no credo, desceu à mansão dos mortos, desceu tornando-se homem como nós, fazendo-se carne, né? O Verbo se fez carne, né? Para poder nos tirar da nossa fragilidade. Então hoje, contemplando o texto de hoje, eu digo aquelas palavras que diz o apóstolo Paulo: não recebais a graça de Deus em vão. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. O tempo é agora. Qual é o tempo da conversão? É agora. Jesus diz que alguns receberam a palavra de Deus com muita alegria e se converteram. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de João porque era um batismo de conversão. E eles diziam: nós já somos santos, já cumprimos a lei de Deus, o que é que nós queremos mais? Batizar num batismo de conversão? Por quê? Curioso que o Evangelho mostra que até Jesus entrou na fila para ser batizado por João. Não porque ele precisasse, que tivesse pecados, mas para cumprir a lei, como diz a Sagrada Escritura, não é? Amados irmãos e irmãs, esse é o texto para hoje. Cada um reflita no seu coração que no deserto o homem vai encontrar com a sabedoria. As multidões estavam deixando o templo de Jerusalém para ir ao deserto, andando dali do templo para o deserto, ou da cidade para o deserto, mais de 30 quilômetros, para ver um homem barbudo, mal vestido, que se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Mas esse homem tinha algo muito profundo para comunicar, tem muita profundidade para comunicar. Então as pessoas estavam deixando o templo para conhecer este homem, João Batista. Por isso que Jesus diz: ele é grande, não com a grandeza do mundo, mas é grande porque soube viver em comunhão com Deus. Que o dia de hoje seja para nós um dia belo, vivido na graça, na bondade do Senhor. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos. Um ótimo dia para todos.